palavra do Senhor. Deuteronômio, capítulo 30. Talvez você já tenha visto em algum adesivo de para-choque, numa camiseta, num quadro pendurado na parede de alguém, ou em qualquer outro lugar, a seguinte frase: nunca foi sorte, sempre foi Deus. Quantos aqui já viram essa frase em algum lugar? Ultimamente é a frase queridinha das pessoas, né? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Na minha época de juventude era: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas hoje essa já se tornou, né, uma relíquia. A frase queridinha de hoje é essa: nunca foi sorte, sempre foi Deus. E há algo de profundamente correto nessa frase, sim, porque nada do que acontece é fruto do acaso. Nada escapa às mãos de um Deus soberano, providente, que governa sobre tudo, sobre todos. Jesus disse que não cai uma folha da árvore e nem um fio de cabelo nosso se perde sem que Deus o conheça, sem que Deus o saiba, sem que Ele determine isso. Então, essa frase, ela resgata uma verdade que a cultura ateísta que hoje predomina na cultura ocidental, não é? Na realidade ocidental, tenta apagar. É um resgate importante de que vivemos sob providência de um Deus que governa tudo e todos e não sob a sorte cega. Isso é importante. Mas essa frase também contém um risco muito grande, que é quando ela se torna apenas um mote, sem vida, sem sentido, sem verdade, sem profundidade, uma espécie de amuleto. E essa frase sozinha, sem mais nada, ela não tem nenhum significado. Muitas vezes ela é usada apenas nos dias bons, né? Depois de uma aprovação, de uma viagem tranquila, de uma conquista, de uma cura, de um negócio fechado, de um carro que se desejava comprar, aí a primeira coisa que a gente faz é colocar no ouvido: nunca foi sorte, sempre foi Deus. E pronto. E voltamos à rotina sem que nada em nós tenha mudado. Esse uso, nós trocamos apenas o nome de amuleto, né, pelo nome de sorte. Mas, ao invés de sorte, nós falamos Deus. Mas a lógica continua supersticiosa. Um poder distante que, ora sorri para nós, ora não, e do qual não se espera, nem se deve esperar nada além de gratidão ocasional. Então, essa frase ela só deixa de ser decoração religiosa quando ela se torna algo bem mais do que isso. A escolha diária de confiar plenamente no Senhor, de obedecer a sua palavra em resposta ao seu grande amor por nós, não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele já fez por nós. Não como tentativa de conquistar o que Ele já nos tem dado, ou de buscar a glorificação de seu nome, simplesmente porque isso trará algum benefício para nós, mas porque isso de fato é devido a Ele, que o seu nome seja glorificado, em cada palavra, em cada pensamento nosso. E é exatamente essa alternativa entre um Deus tratado como um amuleto e um Deus conhecido em aliança que Moisés apresenta a Israel 1500 anos antes de existirem para-choques. E ele não a apresenta como sugestão vaga, ele a chama literalmente de escolha, uma decisão que Israel deveria tomar no hoje de Moisés e a cada hoje diante de Deus. E é essa escolha que examinaremos no texto que nós vamos ler agora. Deuteronômio capítulo 30, versículos 15 a 20. Depois da leitura eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Diz assim: vejam,
Hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas se o coração de vocês se desviar, e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra, qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunho contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam, vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio, a alegria de podermos ter agora a Tua palavra diante de nós mais uma vez. Te agradecemos pela alegria de podermos mais uma vez meditar nela e aprender com aquilo que ela nos ensina nessa noite, através do texto sagrado que acabamos de ler. Traz, ó Deus, temor e tremor aos nossos corações, renova em nós a fome e a sede pela Tua palavra, para que ela venha sobre nós nessa noite como água, para descedentar, ó Deus, a sede daquele que precisa receber no deserto da sua vida essa água que limpa, que purifica, que renova, que revigora, que refrigera e que fecunda, Senhor. Abençoa-nos com este pão que sacia a fome da nossa alma, pois a Tua palavra é este pão que alimenta a fome que temos em nosso íntimo, Senhor. Então, fala conosco nesses termos e glorifica o Teu nome através da Tua palavra pregada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmão, Israel está aqui às portas da terra prometida. Moisés havia conduzido o povo durante todo aquele tempo de peregrinação no deserto, está prestes a encerrar o seu último discurso. O livro de Deuteronômio é um livro de discursos. Moisés está aqui para encerrar o último discurso. E ele resume tudo numa alternativa: vida e bem, morte e mal. Versículo 15. Não é a sorte lançada aos dados, é uma oferta com termos claros. O termo central é amar o Senhor teu Deus e andar nos seus caminhos, guardar os seus mandamentos. Versículo 16. Mas o que significa concretamente amar a Deus aqui? Antes de chegarmos ao versículo 16, o próprio capítulo já respondeu essa pergunta duas vezes. Se você voltar um pouquinho aí no início do capítulo 30, no versículo 2, Moisés descreve a restauração futura de Israel como um tornar-se ao Senhor teu Deus e obedecer a sua voz de todo o teu coração, de toda a tua alma. No versículo 10, a mesma fórmula se repete: se obedeceres à voz do Senhor e te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. E entre os dois, no versículo 6, a mesma expressão aparece uma terceira vez, agora associada à obra do próprio Deus. Ele circuncidará o coração do povo para amares o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então, quando Moisés chega ao versículo 16, ele diz simplesmente: amar ao Senhor teu Deus. Ele não está introduzindo aqui uma exigência mais leve ou genérica
mas ele pressupõe tudo que já havia sido dito 3 vezes no mesmo texto, um amor de todo o coração, de toda a alma, não um amor parcial, ocasional, eventual, não reservado para os dias em que tudo dá certo, mas é uma escolha. Escolher a vida não é assinar um contrato para cumprir uma lista de tarefas religiosas, é entregar o coração inteiro ao Senhor. Mas, pastor, o que significa entregar o coração inteiro ao Senhor? É um termo simbólico, evidentemente, mas o que significa isso concretamente? Entregar o coração inteiro não é apenas um sentimento intenso ou uma emoção que nos vem no momento em que uma música toca o nosso coração. Não é isso. Significa que nenhuma área da vida fica reservada para nós, fica fora do alcance de Deus, sejam as nossas finanças, o uso do nosso tempo, as palavras ditas em casa, as decisões tomadas no trabalho, as escolhas que fazemos no dia a dia, que impactam a nossa vida de um ou de outro modo, tudo deve ser entregue a Deus. É a orientação constante da vontade, não é um pico emocional, de repente, algo isolado. E é por isso que Moisés não pede um gesto religioso pontual, mas uma lealdade que atravessa cada esfera do cotidiano, de cada pequena atividade do nosso dia a dia. É isso que está sendo colocado aqui, irmãos. Moisés está falando isso para um povo que está prestes a entrar numa terra marcada pela idolatria extrema. Tudo era adorado em Canaã. Havia, inclusive, orgia sexual como parte de um culto a um dos deuses pagãos daquela época. Então, tudo se tornava objeto de idolatria. E Moisés está dizendo para esse povo, gente, só tem um modo de nós escaparmos desta contaminação. É nós consagrarmos o nosso coração inteiramente ao Senhor. Você percebe por que a vida cristã não pode ter uma dualidade? Ela não pode ser uma vida dúbia. Há muitos anos, eu estava numa loja evangélica lá na minha cidade, isso foi lá em 1930 e pouco, mais ou menos. A loja já fechou, já cansou de fechar muitas vezes. E eu me lembro que eu conversava com um jovem, e eu falava para ele, como é que você está? Você está bem com Jesus? Aí ele falou assim, eu estou bem com Jesus, mas em casa não estou muito bem não. Eu falei, como assim? Ele falou, porque eu tenho brigado muito com os meus pais, eu não consigo me dar bem com eles não me entendem. Eu falei, peraí, mas vamos voltar lá atrás, a pergunta que eu fiz para você. Eu perguntei você se você estava bem, você disse que estava bem com Jesus, mas não está bem com seus pais. E ele disse, sim. Qual o problema? Eu falei, o problema é que se você não está bem com seus pais, você não está bem com Jesus. Porque quem está bem com Jesus, necessariamente, precisa estar bem com seus pais. Porque se havia uma coisa que Jesus sempre prezava, e ele sempre deixava claro para todos, é que ele vivia em comunhão perfeita com seu Pai. E eu disse para ele, não venha você me dizer que isso não vale, porque Jesus era santo demais e Deus era um Pai perfeito. Isso não cola. Porque nós temos um padrão a seguir. A palavra de Deus nos ensina. Enfim, eu comecei a falar para ele e tudo mais. E no fim ele falou assim, poxa, eu gostaria tanto de continuar essa conversa, mas eu estou com muita pressa. E aí ele se lembrou de um compromisso que eu nem sei se ele tinha, até hoje ele foi embora e me deixou ali falando sozinho. Então, irmãos, muitos cristãos, eles pensam que eles têm uma vida dupla, sabe? Uma vida secular e uma vida religiosa. Então, domingo é glória a Deus e aleluia, santo, santo, santo. E na segunda-feira é uma vida de paganismo. Isso não é cristianismo, irmãos. Isso é uma farsa. É isso que é. É aquela frase,
nunca foi sorte, sempre foi Deus, que não significa nada. Porque a pessoa que ostenta essa frase no seu carro, no para-choque do seu caminhão, na sua geladeira, ou seja, onde for, não tem nenhum compromisso real com Cristo, porque não obedece a sua palavra. Jesus disse: vocês serão meus amigos se guardarem os meus mandamentos. Então, o desafio que Moisés está propondo é muito grande, irmãos, não é nada pequeno. E nós vamos ver nos versículos 17 e 18 que existe aqui uma espécie de anatomia da escolha errada, não é? Porque o contraste vem em seguida: se o teu coração se desviar e fores atraído a adorar outros deuses, versículo 17. Então, perceba aqui que o verbo não é se te lançares ou se te decidires, como um salto repentino. Não, ele diz: se fores atraído, é um processo, é uma sedução gradual, dia após dia, momento após momento. Ninguém acorda um dia, irmãos, e decide do nada abandonar a Deus. Quando uma pessoa chega a deixar a igreja e abandonar a comunhão, quando ela abandona o Senhor, quando ela deixa Cristo, isso já vem acontecendo há muito tempo. Só que existe um momento em que ela diz: bom, agora eu reconheço publicamente que eu deixei a Cristo, não sou mais cristão, não quero mais. Então o desvio começa muito antes de qualquer gesto visível, começa no coração, exatamente no mesmo lugar onde deveria estar a fidelidade a Deus de todo o coração que é descrita acima. Então, meus irmãos, a nossa relação com Deus, ela está definida ou não pelo que acontece aqui dentro, no nosso coração, na nossa alma. Não adianta a gente querer ostentar uma frase externa, e olha que nós crentes gostamos de uma frase de efeito, não é verdade? A gente tem vários jargões para impressionar assim, não é? E quando a gente quer que uma coisa dê certo, quando a gente quer demonstrar fé, a gente fala: em nome de Jesus. Como se isso fosse uma frase mágica que resolva todos os problemas das pessoas, não é? E não é bem assim, irmãos. E a consequência dessas más escolhas, qual é? O Senhor diz: perecereis. Não prolongareis os dias na terra, versículo 18. Não é um castigo arbitrário, imposto de fora, como um raio caindo do céu por acaso. É um desenvolvimento aqui natural de uma relação que foi rompida, que foi abandonada. Quando o coração se desvia do Senhor, que é a fonte da vida, irmãos, a única coisa que resta é a morte relacional. E com ela, a perda de tudo o que essa relação sustentava. Ou seja, não temos nada, não sobra nada para nós. E os versos 19 a 20 nos levam ao ponto, assim, mais crítico do texto. Quando o Senhor diz: eu invoco os céus e a terra como testemunhas, escolhe, pois, a vida. Versículo 19. É o convite mais direto de todo o discurso de Moisés, mas seria muito ingênuo lê-lo como se dependesse apenas da força de vontade humana. E o próprio capítulo já nos mostrou que não é assim. Não é? Como bem observa o comentarista Daniel Bloch, todo o capítulo 30 é tecido em torno de um verbo hebraico que se repete 7 vezes no capítulo. O verbo shuv, que significa voltar, retornar. E aqui, em 4 dessas ocorrências, é Israel quem volta. Versículo 1 do capítulo 30, versículo 2, versículo 8, versículo 10. Em 3 oportunidades no capítulo, é o próprio Deus quem se volta em favor do seu povo. Versículo 3, primeira parte, versículo 3, segunda parte, versículo 9. Então, a restauração que Moisés descreve, ela não depende, irmãos, de um único lado. Depende de um movimento de ambos os lados. E decisivamente no movimento de Deus primeiro. Porque sempre que nós nos voltamos para Deus, antes de tudo é Deus que nos capacitou a voltar para Ele.
Isso fica muito claro no versículo 6, já mencionado, onde Deus promete circuncidar o coração do povo. Veja aí o versículo 6, o Senhor, seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, para que vocês tenham vida. Ou seja, a imagem aqui é uma imagem cirúrgica, literalmente, a remoção daquilo que impede a devoção genuína. E é uma obra que nenhuma lei, nenhum mandamento, por mais claro que seja, jamais poderia realizar por si mesma, irmãos. Só um ato direto de Deus sobre o coração humano poderia produzir amor de todo o coração, a aliança que Ele tem conosco, e é o próprio Deus. E não por acaso, quando Moisés fala da obediência futura do povo, no versículo 8, ele não demonstra nenhuma confiança na capacidade humana de sustentar essa fidelidade sozinha. A sua esperança depende inteiramente dessa obra prévia de Deus no coração. Então veja, a questão aqui não está ligada a mérito, mas à graça de Deus. Ou seja, quando Moisés, ele clama, escolha a vida, no versículo 19, ele já revelou poucos versículos antes que essa escolha, ela é sustentada e ela só é possível porque Deus mesmo intervém no coração que escolhe. É como alguém que primeiro deposita os recursos necessários numa conta bancária, para só depois pedir que se faça um pagamento com esse dinheiro. Deus não exige de nós uma escolha para a qual Ele mesmo não tenha antes provido a capacidade de escolher, para nós. Ou dizendo de outra maneira, como Santo Agostinho, Deus não pede nada de nós que Ele já não nos tenha dado, porque tudo que Ele nos pede, Ele já nos deu. Por isso o versículo 20 não termina com uma lista de deveres, mas com uma linguagem de relacionamento, falando de amar, ouvir a voz de Deus e apegar-se a Deus. Porque, ele diz o texto, porque Ele é a tua vida. O Senhor é a nossa vida, irmãos. Então, nós vemos aí nos versos finais do capítulo 30, que nós lemos, onde o texto vai dizer, escolham a vida para que habitem na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor diz que a longevidade, a vida, a nossa vida depende dessa escolha, de uma escolha acertada que nós façamos, de uma vida que se volte para esse Deus, que o ame, que o ouça, que se apegue a Ele. Não é um relacionamento pueril, não é um relacionamento eventual, ocasional, é um relacionamento diário, constante. Mas a questão é, como esse discurso de Moisés, que foi proferido há mais de 3.000 anos, lá nas planícies de Moabe, nos alcança, nós, homens e mulheres do século 21, irmãos? A resposta está no cumprimento que o próprio Antigo Testamento já apontava, mas que o Novo Testamento revela plenamente. O que Israel não conseguiu sustentar, o que o próprio texto mostra e prevê que precisaria de intervenção divina, vai encontrar o seu cumprimento em Cristo. Em Romanos capítulo 10, versículos 6 a 9, o apóstolo Paulo cita diretamente a linguagem de Deuteronômio 30, 11 a 14, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, mostrando que não é impossível viver uma vida que agrade a Deus. Não é impossível porque Deus já tornou possível. Então, o impossível, Ele já realizou. O que Ele nos deu para fazer, perfeitamente possível.
Por isso o texto diz, a palavra está perto de ti, ela está na tua boca, ela está no teu coração. Ela não está no céu para que você diga, olha, eu gostaria bem de obedecer, mas eu precisaria que alguém fosse lá no céu e trouxesse a palavra para que eu obedecesse. Ela não está lá no mar para você dizer, alguém tem que atravessar o oceano e buscar o mandamento e trazê-lo até mim para que eu o conheça e o obedeça. Não, a palavra está perto de você. Então Paulo usa o mesmo texto para descrever a proclamação do Evangelho. Cristo, morto e ressuscitado. Em Gálatas capítulo 3, versículos 10 a 13, ele vai além e ele mostra que a maldição que pesava sobre a desobediência, a mesma que é descrita nos capítulos 27 e 28 de Deuteronômio e também ecoada nos versos 17 a 18 do nosso capítulo, é a maldição da qual Cristo nos redimiu, porque Ele se fez maldição em nosso lugar. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, Cristo é o verdadeiro israelita. É engraçado que quando Cristo vê o Natanael, ele diz assim, eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Eu sempre fico em dúvida se Jesus está falando do Natanael ou se ele está falando de si mesmo. Nunca sei ao certo de quem ele está falando, porque ele é o verdadeiro israelita. Aquele que amou o Pai de todo o coração, de toda a sua alma, que vivia para fazer a vontade do Pai, cujo alimento era fazer a vontade do Pai, que andou perfeitamente nos caminhos de Deus, que guardou os mandamentos e cujo coração nunca se desviou da vontade de Deus. Ele escolheu a vida. E é interessante que ao ter escolhido a vida em nosso lugar, ironicamente ele escolheu a morte. Porque para ele nos conceder a vida, ele precisava entregar a sua vida por nós. E na sua morte e ressurreição, ele nos garantiu a bênção que a lei prometia, mas que nenhum esforço humano podia alcançar. E pelo seu Espírito, ele agora realiza em nós a mesma circuncisão do coração que Moisés já antecipava. Paulo fala dela no capítulo 2, versículo 29, e também de Romanos e também Colossenses, capítulo 2, versículo 11. E isso, por isso, Cristo torna possível, pela primeira vez, que o amor de Deus, o amor a Deus de todo o coração, que a lei exigia, mas não conseguia produzir, pudesse se manifestar em nossas vidas. Por isso, meus irmãos, não é impossível amar a Deus de todo o coração. Não é possível viver uma vida de obediência. Não é possível viver uma vida que agrade a Deus. E não adianta nós dizermos que é, porque o Senhor repetirá para nós a mesma frase. A palavra não está longe de você. Ela está na sua boca, no seu coração. Então, não é possível aqui para você. Só se você quiser. Só se você se negar a viver de acordo com aquilo que a palavra está trazendo para você nessa noite. Então, voltemos ao adesivo de para-choque. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Quando nós encaramos nos termos da palavra de Deus aqui, Deuteronômio, propostas por Moisés, ela deixa de ser uma decoração vazia e se torna uma escolha diária de confiar piamente no Senhor, de obedecer a sua palavra como resposta de amor, não como um pagamento por bênçãos que já são nossas em Cristo, afinal, e de buscar a glória do seu nome em cada ação nossa, em cada palavra nossa, em cada pensamento nosso. E aqui, irmãos, está a diferença entre esse chamado e o moralismo. Essa escolha diária não é um se esforce mais e você vai receber. É uma resposta a uma obra que Deus já realizou. E assim como Moisés não confiava na força de vontade de Israel, mas a promessa de que Deus circuncidaria o coração do povo, também nós não vivemos nessa fidelidade diária com base no nosso próprio esforço, mas na base do que Cristo já garantiu, de que o Espírito já opera em nós.
O mais interessante nesse texto do capítulo 30 é que Deus diz assim: vocês vão se desviar. E quando vocês se desviarem, quando vocês forem levados cativos para outra terra, lembrem-se lá do Senhor, voltem seus corações para Ele, e mesmo lá, Ele terá misericórdia de vocês. Não é interessante isso, irmãos? Se nós tivéssemos o poder de saber todo o mal que os nossos filhos iriam praticar contra nós, será que nós teríamos esse mesmo amor para com eles? E dizer, pode ficar tranquilo, você vai vacilar comigo, você vai arrebentar o meu coração, mas eu vou te buscar onde você estiver. É possível que sim, porque nós amamos os nossos filhos, não é? Mas antes nós iríamos lutar contra nossos próprios sentimentos, contra a mágoa, contra o rancor, o sentimento de injustiça que nós teríamos no coração. Como ele pôde fazer isso comigo? Aí a gente ia chorar, meter a cabeça na parede, reclamar, xingar, amaldiçoar, e depois a gente, meu filho, volta para casa. Mas antes a gente ia lutar com todos esses sentimentos. Mas Deus está aqui dizendo, eu vou continuar amando vocês. Meus irmãos, esse Deus é extraordinário. É um Deus de amor, de puro amor. Então, mesmo sabendo que o seu povo iria deixá-lo, ele está dizendo, quando isso acontecer, lembre-se de mim, voltem-se para mim, porque eu me voltarei para vocês. Não é maravilhoso, irmão, servir um Deus assim? Então, nós não escolhemos a vida para merecer o amor de Deus. Escolhemos a vida porque já fomos amados, resgatados e transformados por Ele. Cada dia, de certa forma, é um Moabe que se repete na nossa vida, irmãos. Um cenário onde a vida e a morte são apresentados diante de nós. Mas diferente de Israel, sabemos hoje que a fidelidade que a aliança exige já foi cumprida por Cristo. E o coração capaz de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, está sendo operado em nós por meio do Espírito. Por isso, nunca foi sorte. Nunca foi um Deus distante, caprichoso, medido apenas nos dias bons. Sempre foi e sempre será o Deus provedor fiel à sua aliança. É sempre Ele, sempre será Ele, irmãos. Amanhã é segunda-feira, será segunda-feira. E se o Senhor permitir, você vai começar a semana e você fará muitas escolhas no decorrer da semana. E o meu desejo é que cada uma dessas escolhas signifique escolher a vida, escolher a Cristo e glorificar a Deus. Pense nisso amanhã de manhã, quando você sair para o trabalho. Pense nisso. Eu preciso fazer boas escolhas hoje, em tudo que eu tiver que decidir. Porque o meu objetivo é escolher a vida, é escolher a Cristo, é glorificar o nome do Senhor. Para que eu viva, porque disso depende a minha vida, diz o Senhor. Amém? Vamos orar, curva a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra, sobre a qual acabamos de nos debruçar, para pensar um pouco mais sobre as lições que ela tem para nós e nos trouxe nessa noite. Agora, pedimos ao Senhor que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações de um modo eficaz, que ela possa agir, ó Deus, e promover as mudanças, o aperfeiçoamento, o amadurecimento, as transformações necessárias, para que, ó Deus, nós, nas nossas escolhas cotidianas, nas grandes e pequenas coisas, nos momentos difíceis, nos momentos fáceis, no tempo de abundância, no dia da escassez, que nós saibamos escolher aquilo que nos conduz à vida, que nos conduz a Cristo,
que nos conduz à Tua palavra, que nos leva de volta ao Evangelho, que nos põe, Senhor, sobre a rocha firme que traz segurança para nós, que nos leva na direção do Deus provedor, esse Deus fiel, que fez uma aliança conosco, desde o início, a aliança que Ele fez com Abraão, e depois passando por todos os seus servos no decorrer dos anos, chegando até Cristo, e a nova aliança na qual nós fomos incluídos. Bendito seja o Teu nome, Pai, por esse privilégio maravilhoso. Obrigado porque o Senhor nos fez filhos e filhas de um Deus cujo amor é inimaginável, insondável, um amor incondicional, que não podemos medir, Senhor. Não há nada, ó Deus, nenhuma referência humana que consiga medir as dimensões do Teu amor. Somente a revelação do Teu Espírito. Nessa noite nós oramos como Paulo, escrevendo aos Efésios, que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça, que o Senhor derrame sobre nós a iluminação do Teu Espírito, para que nós possamos entender as dimensões do Teu amor, a sua largura, a sua profundidade, a sua altura, ó Deus, enfim, a sua extensão, para que isso traga aos nossos corações a quietude e a paz, e a segurança que precisamos, ó Deus, para viver uma vida alegre, confiante, entregando tudo aos Teus pés, entregando o nosso coração, todo o nosso coração, diante do Senhor, para vivermos uma vida que glorifique o Teu santo nome, em resposta a esse grande amor que o Senhor tem demonstrado por nós. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.